Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Hoje nós iremos falar um pouco sobre remissão de pecados. Jesus Cristo veio ao mundo, trouxe-nos a palavra da salvação, trouxe-nos o alimento para a nossa alma, trouxe-nos uma renovação do que já havia escrito, falado, e ele veio nos trazer essas boas novas, o Evangelho. E dentro do Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre a remissão dos pecados. E o que seria essa remissão dos pecados? Como alcançamos essa dádiva, esse dom, esse presente de Deus? Na Bíblia vai nos ensinar sobre como conseguimos alcançar o perdão de nossos pecados. Na Bíblia nos ensina como alcançar a salvação de nossas almas. E tudo isso passa pela remissão trazida por Jesus Cristo. A remissão é, na verdade, o perdão de todos os nossos pecados. Desde o início da humanidade, desde Adão, Jesus veio para remir, retirar, apagar, extirpar o pecado original. Então não temos mais pecado, vivemos sem pecado? Não. Jesus veio trazer as boas novas, Jesus veio trazer o caminho, porque a humanidade, com o passar do tempo, foi se desviando, foi criando para ela mesma atributos que não eram colocados por Deus. A Bíblia, ela é inspirada e é a palavra de Deus. Então nós devemos segui-la fielmente, mas a interpretação da Bíblia, ela é livre. E aí é que mora o perigo. Durante milênios, os homens foram interpretando a sua maneira e deturpando a palavra de Deus. Hoje nós temos quase que a maioria da população brasileira, por exemplo, alfabetizada num nível, digamos, aceitável, mas são alfabetizados, sabem ler. Podem ter dificuldades em interpretar, e isso é um problema. Mas nos tempos antigos, nós estamos falando de pessoas que não tinham oportunidade de estudar, ou ao menos serem letradas no sentido de serem alfabetizadas. E isso dificultava que eles examinassem, então eles comiam da boca dos outros. E aí é que morava o perigo. Quando Jesus chegou a este mundo, pelo advento do Espírito Santo, eu falo advento, as pessoas às vezes acham ruim. Eu não tenho medo de usar essa palavra não, meus irmãos. Advento significa um fato incomum, um fato inusitado. E Jesus veio por um fato incomum, porque todos nós somos gerados a partir da relação entre homem e mulher, e Jesus não. Ele foi naturalmente, espiritualmente, aliás, gerado através do Espírito Santo de Deus. Então nós ficamos pensando, se Jesus não tivesse vindo, a humanidade estaria no caminho bem errado. Mas hoje nós temos o Evangelho para nos guiar. Hoje nós temos a Bíblia traduzida em diversas línguas, não precisamos mais comer da boca dos outros diretamente. Apesar de ainda a maioria de nós não ser capaz de estar transliterando ou traduzindo a Bíblia original, então nós temos sim que confiar nos tradutores, nós temos a capacidade de ler e interpretar as Escrituras. E é por isso que é mais difícil implementar ou implantar uma doutrina errada, uma doutrina herética, porque tem diversas pessoas que estudam a Bíblia, que debatem sobre isso, apesar de eu não gostar e nem acreditar em debates. Eu acredito em pregação.
em convencimento, e isso aí se dá através do Espírito Santo. Mas nosso assunto hoje é remissão. Eu estou explicando tudo isso para você entender o contexto em que Jesus Cristo veio, onde as pessoas comiam da boca dos outros. E aí de repente Jesus fala, peraí, não precisa, a palavra é viva, vocês podem pedir para o Espírito que Ele revela para vocês aquilo que meu Pai quer, através de oração, através de jejum, através de comunhão. E é isso que nós fazemos hoje em dia. Tentamos ter essa comunhão com Deus para ler as Escrituras inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. E aí sim entender cada tópico. E nesse tópico da remissão dos pecados, Jesus veio para nos tirar o peso, a cédula que era contra nós do pecado original e que Satanás usava isso corriqueiramente para nos culpar. Hoje nós temos os pés do nosso Senhor Jesus Cristo para recorrer de joelhos, com a cara no pó, se necessário, para podermos nos arrepender dos nossos pecados e pedir a Ele, diretamente a Jesus, sem intermediários, que Ele interceda por nós junto ao Pai. E os nossos pecados vão sendo perdoados, porque os pecados que nós cometemos, nós podemos pedir perdão a Deus. Todo momento, a todo instante, a cada vez que você pecar, se joga aos pés do Senhor e peça para Ele forças para não pecar mais nesse mesmo item. Mas a remissão do pecado, aquele que não tinha salvação, não tinha perdão, que era o pecado que Adão e Eva cometeram, de querer serem Deus, de querer ter mais sabedoria do que Deus. Esse pecado que veio acompanhando a humanidade até Jesus Cristo, ele foi remido, ele foi retirado, ele foi extirpado da humanidade. Por isso nós temos direito à salvação, por isso nós temos direito a recorrer ao Senhor. Mas nós temos os nossos próprios pecados, e esses são perigosos para a nossa alma. Esses nós temos que tomar cuidado. Por esses nós devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender daquilo que nós fazemos, daquilo que nós cometemos, e não mais ficar preocupado com a condenação geral, aquela condenação genérica. Essa Jesus Cristo nos garantiu, essa não haverá mais cobrança, porque Ele pagou a cédula. E mesmo que o inimigo das nossas almas queira te subjugar, mentir para você, fale para ele, eu em nome de Jesus te repreendo na mentira, na enganação, porque eu estou remido dos pecados e eu posso me arrepender de todos eles. Nós temos o direito, a remissão dos pecados é o direito de nos arrependermos daquilo que fazemos de errado perante Deus. Então, se tu queres se arrepender no dia de hoje, se proste aos pés do Senhor, faça uma oração, peça a Ele que perdoe teus pecados e que te livre daqueles que estão por vir, porque virão. Nós estamos aqui nesse mundo pecaminoso e estamos sujeitos ao pecado todos os dias da nossa vida, até o último instante. Mas nós temos o recurso do arrependimento, e é esse que você deve recorrer. Que a remissão do Senhor atinja a tua vida fortemente, para tirar de ti todos os pecados que estão imputados a ti pelo inimigo das nossas almas. E que cada um de nós possa se arrepender daquilo que comete, e assim estarmos mais próximos, mais perto do nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai eterno, por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, para poder pedir a Ti, Senhor, a Tua misericórdia em relação aos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, de tudo que nós cometemos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, de tudo aquilo que nós fazemos de errado, que fere, Senhor, o Teu Santo Espírito. Nós não queremos mais, Senhor, viver neste mundo pecaminoso, Pai. Nós não queremos mais, Senhor, falhar, cometer erros na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a nos reforçar neste ponto. E que nós estejamos sempre, Senhor, com as nossas mentes, nossos sentimentos ligados a Ti, para poder estar sempre em caminho da santificação, Pai. Que esse processo de santificação se faça em cada um de nós, Senhor. E que tenhamos, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, o Teu poder, Pai, revestidos em nós para resistirmos todos os dias da nossa vida aos ataques de Satanás na nossa vida. Que nós possamos resistir, Senhor, com força, com garra, Senhor, com potência, e repreender todo o mal, Senhor, que vem para poder atingir-nos.
Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos proteção para nós, para a nossa família, Senhor, para o nosso trabalho, nosso emprego, para as nossas vidas, e entregamos tudo isso nas Tuas mãos, Pai, porque somente Tu, Senhor, pode nos guardar e tem, Senhor, a vontade perfeita para a nossa vida. Em tudo te agradecemos e louvamos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E para não ficar só nas minhas palavras, eu separei um versículo lá em Romanos, capítulo 3, os versículos 23 ao 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.